Olá pessoal, essa é a primeira aula da disciplina de Geopolítica da Energia. É uma aula introdutória, vou apresentar alguns conceitos gerais e alguns elementos que a gente pode chamar dos fundamentos ou das questões básicas para a compreensão do amplo leque de questões que a gente vai abordar ao longo da disciplina. Existe um PowerPoint que corresponde à exposição que eu vou fazer aqui agora. Então, eu sugiro a vocês que acompanhem a minha fala com base nesse PowerPoint, que eu vou estar lendo aqui na tela, enquanto falo. É bom a gente começar sempre uma disciplina pelo título dela e pela explicação do título. Então vamos desdobrar geopolítica e energia. Uma definição de geopolítica. É um campo de estudos interdisciplinar que focaliza as relações de poder entre os estados, com ênfase no seu território, na sua posição geográfica global, nos seus recursos econômicos e sociais e nas suas capacidades militares. É um campo vasto que envolve conhecimentos da geografia, da história, da política e das relações internacionais. Já energia, nós temos um conceito de energia, que é o conceito científico da física. Pela definição da física, energia é aquilo que produz trabalho. Evidentemente, não trabalho no sentido coloquial, mas no sentido científico, que equivale ao deslocamento de matéria. Na prática, a gente pode ficar com o conceito intuitivo de energia. Mesmo com a dificuldade de definir energia, algo tão presente, tão fundamental, a gente sente os efeitos da energia, pelo movimento de todas as coisas, e pelo calor. Sem calor, sem a energia, nós não estaríamos aqui, o universo seria, enfim, uma imensidão gelada, ou melhor, nem existiria. Mas a energia que nos interessa aqui não é a energia em geral, mas aquela energia que é produzida socialmente, é produzida através do trabalho humano organizado, das relações de trabalho que os seres humanos estabelecem entre si nas diversas sociedades. A energia produzida socialmente, voltada para a realização daquelas tarefas que são necessárias para a sobrevivência humana, necessária para os processos produtivos, necessária para o bem-estar, necessárias para a segurança, necessárias para a guerra. No plano internacional, que é o plano que a gente vai trabalhar, no plano da geopolítica da energia, a gente vai estudar concretamente tudo aquilo que se refere à obtenção de energia. A obtenção de energia, o transporte da energia que é obtida, o comércio dos recursos de energia e o consumo de energia no plano internacional. Então, a gente vai estudar os recursos energéticos em tudo aquilo que envolva atores de mais de um país, aquilo que se dá num plano além fronteiras. Então, isso envolve o comércio exterior de produtos energéticos, os investimentos externos, ou seja, o dinheiro que circula além fronteiras para financiar projetos de energia, as organizações internacionais relacionadas com esses fluxos de recursos físicos e de capitais relacionados com energia, especialmente uma organização internacional vai nos interessar muito, que é a OPEP,
Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e as empresas, né, transnacionais, a maior parte delas, né, envolvidas nesse fluxo, empresas transnacionais e empresas estatais, muitas delas inclusive que operam também como transnacionais. Para nós interessa, né, o que acontece nessa área, tanto do lado da cooperação, né, atores que cooperam entre si para viabilizar a indústria, né, dos recursos energéticos e o comércio dos recursos energéticos, e do outro lado as situações de conflito que envolvem os recursos energéticos, né, conflitos dos mais diferentes tipos, né, até mesmo os conflitos mais extremos, né, como os bloqueios econômicos, as sanções e a guerra. Nos interessa a energia como um fator de poder no sistema internacional, né, no plano internacional. Né. E nos interessa também a relação da energia com o desenvolvimento dos estados, ou seja, dos países, né, considerando sobretudo esse desenvolvimento, né, como um fator que vai afetar a posição desses países nas suas relações com os demais, né, na sua capacidade de influência, na sua capacidade de defesa, né, na sua posição no sistema internacional. Duas questões especialmente vão nos interessar, que são as questões que estruturam, na realidade, o campo da geopolítica da energia. A primeira questão, né, primeiro fato, né, a ser considerado é o de que os recursos energéticos, né, especialmente na nossa época, o petróleo, o gás natural, né, ainda, em certa medida, o carvão, que corresponde a uma época já anterior, né, sobretudo esses três recursos energéticos, entre outros, eles são essenciais para a vida econômica de todos os países do mundo. Nenhum país do mundo vive sem o petróleo, sem que o petróleo ocupe uma posição central, né, no seu abastecimento de energia. Os recursos energéticos são fundamentais para a vida econômica dos países, para o sistema produtivo, né, assim como para o bem-estar da sua população, né, e para a segurança, a defesa nacional. Por outro lado, aí entra o segundo fato, a maioria dos países não é capaz de se abastecer plenamente de energia a partir dos seus recursos próprios, a partir daquilo que existe dentro do seu território. A maioria dos países do mundo, inclusive grandes potências, né, praticamente todas as grandes potências, a gente mais adiante vai entrar em detalhe, né, mas se a gente pensa hoje Estados Unidos, China, né, os países da União Europeia, que podem não ser grandes potências militares, mas são potências econômicas, né, esses países todos, assim como a quase totalidade, a maioria dos países do mundo, eles precisam buscar fora do seu território os recursos energéticos fundamentais, né, entre eles e principalmente o petróleo. Né. Esse acesso dos países aos recursos energéticos externos a eles vai ser regido por relações econômicas e políticas, né, que são estabelecidas levando em conta, sobretudo, o poder dos Estados. Então, as relações de cooperação e de conflito que se travam dentro disso, né, que se estabelecem dentro disso, são o nosso foco geral de interesse. Sobre a energia, né, a gente vai tentar situar essas questões na história. Nós vamos falar muito de história no nosso curso, né, a partir do entendimento de que fora da história nada faz no menor sentido. Você tem um retrato do que está acontecendo agora. Você entra na internet e você vê o preço do petróleo, você vê como é que está o mercado, né? O que isso vai te dizer? Isso vai te dizer muito pouco, isso vai te dizer como é que está o momento,
né? Um determinado país entrou em guerra contra o outro, um determinado país sofreu sanções econômicas que vão afetar a sua economia do petróleo, né? Países como o Irã, como a Venezuela, como a Rússia, que têm sofrido sanções ultimamente, né? Você olha a notícia no jornal, isso vai ser um flash, isso vai te dar uma ideia do momento, mas para entender realmente, né, o que está acontecendo, para entender em profundidade, né, para captar o processo que está em curso e para situar esses fatos do momento, né, num plano mais amplo que permita um entendimento mais completo da situação, temos sempre que voltar para trás na história para entender qual foi o processo que veio a desaguar, né, nesses fatos do momento, né. Então eu começo aqui por observar primeiro que a energia, ao contrário do que muitas vezes se imagina no senso comum, quem conhece ciência sabe disso, a energia na verdade nunca é produzida, embora se fale, né, no dia a dia, né, dos economistas, das pessoas que trabalham com energia, produção de petróleo. Na realidade a energia não é produzida, ela é extraída da natureza, né, e transformada pela ação humana. A energia não se produz e nem se destrói, ela se transforma, né? O nosso foco de interesse são essas transformações, né? O uso social e econômico da energia, ele muda, né, evolui ao longo da história de acordo com o desenvolvimento das forças produtivas, né, das diferentes sociedades em cada momento histórico. O uso de energia está vinculado, né, ao nível de desenvolvimento tecnológico de cada sociedade. Se a gente volta para trás na história, né, quais eram as fontes de energia que eram utilizadas na antiguidade? A gente pensa na antiguidade, a gente pode imaginar as pirâmides do Egito, aquela multidão de escravos construindo, né, carregando aquelas pedras enormes para a construção das pirâmides debaixo do chicote dos feitores, né? Ali a energia que estava sendo usada era a mais básica de todas, que é a nossa própria força muscular. Então na antiguidade se utilizava a força muscular, né, do homem, né, e dos animais, né, e uma outra fonte de energia que era amplamente utilizada desde a pré-história, né, é a lenha, a queima de madeira obtida pela derrubada das árvores. Se a gente olha para o nosso planeta desde um ponto de vista ecológico, a gente vai notar, por exemplo, que vastas regiões do mundo, né, que já foram um dia cobertas quase totalmente por florestas, hoje não se encontra mais praticamente nada de floresta. No caso da Europa, o que ainda tem de floresta é um pinguinho que eles cercaram lá, fizeram algumas reservas ecológicas para salvar aquele mínimo que sobrou. O que aconteceu com o resto? Foi derrubado, né, ao longo de milênios e milênios, né, por seres humanos, grupos humanos, que cortavam as árvores para, com a queima, né, dessa madeira, dessa lenha, conseguirem se aquecer e atender algumas outras necessidades, construir cabanas, etc., mas sobretudo para obter calor para o seu aquecimento, né, enfim, para cozinhar, né. Então, fontes muito rudimentares de energia, né, que correspondem ao baixo grau de desenvolvimento tecnológico, né, na pré-história, na antiguidade. Na Idade Média, essas formas de energia, força muscular humana e dos animais, continua sendo fundamental, assim como a lenha, mas já há um pouco mais de sofisticação. Lembremos dos moinhos de vento, aqueles moinhos de vento que aparecem no livro Dom Quixote, né, os moinhos da Espanha, os moinhos da Holanda, de outros lugares, né. Moinho de vento nada mais é do que energia eólica, o aproveitamento da força do vento, né, para colocar em ação
uma determinada engrenagem destinada à moagem de cereais, moinho, moagem. Da mesma forma, os moinhos de água, aquilo que no Brasil se chama os monjolos, né, existentes ainda em certos lugares rurais, né, do Brasil, aproveitamento da energia hídrica, né, para fazer mover também, né, um tipo de moinho. Né. Utilizavam-se também na Idade Média, já antes na Antiguidade, secundariamente, para fins de iluminação, certos materiais, inclusive o petróleo que era encontrado na superfície da Terra, recolhido, né, e queimado para aquecer ambientes. Óleos de origem animal, né, tudo isso também são fontes de energia, né, de sociedades pré-industriais. Né. O grande salto, né, que ocorre em meados do século XVIII é a Revolução Industrial, que é estreitamente, fortemente, decisivamente associada a uma fonte de energia que é o carvão de pedra. A indústria, né, ela surge associada às jazidas de carvão existentes na Inglaterra, o país pioneiro da Revolução Industrial, e as primeiras máquinas são movidas a carvão. Aliás, a primeira máquina que se construiu, né, foi justamente uma máquina destinada a facilitar o processo de extração do carvão. Ninguém é capaz de dizer o que teria acontecido se não houvesse carvão na Inglaterra. Como que seria possível a transformação da manufatura, né, na indústria, a indústria que tem como sua base a máquina, se não houvesse o carvão? Né? É uma pergunta que vai ficar para sempre sem resposta. Né? A partir do carvão e com o desenvolvimento, né, da sociedade industrial, né, outras formas de energia vão se agregando, né, especialmente o petróleo, em meados do século XIX, né, e mais tarde a hidroeletricidade, a energia nuclear, mais recentemente fontes renováveis de energia. Né. Hidroeletricidade também é renovável, uma renovável mais tradicional, mas as novas renováveis, energia solar, eólica, biocombustíveis, etc. Então, a gente encontra uma correspondência, né, entre o nível do desenvolvimento tecnológico de cada sociedade e o uso da energia, né, e a determinação das fontes de energia. Quando a gente fala de energia, uma grande diferenciação que deve ser feita é entre energia primária e energia secundária. Nós vamos trabalhar com essas duas modalidades. A energia primária são as fontes de energia encaradas no seu estado natural. O carvão de pedra, quando ele é retirado da terra e ainda não foi processado. O petróleo em estado bruto, o petróleo retirado das jazidas, dos poços de petróleo. O gás natural, né, que é obtido de maneira semelhante ao petróleo. A jazida de urânio, o urânio que é minerado da terra. O vento, quando o vento chega nos parques eólicos, a radiação solar, como ela chega até nós, e especialmente até as placas fotovoltaicas ou até as usinas térmicas, que são as duas modalidades, né, de geração de energia solar, de eletricidade a partir da energia solar. A energia primária, dentro da energia primária se destacam, a gente vai ver mais adiante na matriz da energia primária, as três fontes fósseis, que são o petróleo, o gás natural e o carvão. É importante abrir um parênteses, né, falar aqui sobre uma diferenciação, que é aquela que existe entre energias de estoque e energias de fluxo. São dois termos, até certo ponto, autoexplicativos. Energia de estoque é aquela que pode ser armazenada e transportada sem perda. Qualquer energia, seja qualquer a fonte, né, em que ela seja obtida, ela pode ser armazenada e transportada. Mas as energias de estoque,
elas se prestam a esse armazenamento e transporte sem perdas, né? Os combustíveis fósseis eles podem ser transportados a longas distâncias, do outro lado do mundo, né? Assim como a energia nuclear, o urânio, há todo um comércio internacional de urânio, né, para a geração de energia nuclear com fins pacíficos. Já a energia de fluxo, né, é aquela cujo consumo tem uma relação direta com os fenômenos naturais, né? A hidroeletricidade, a água do rio está correndo, está rolando, está fazendo mover as turbinas das hidrelétricas, né? E essa eletricidade ela é distribuída imediatamente, né? Chegando até os consumidores, né? A energia solar ela flui enquanto tem sol, enquanto o sol está brilhando, né? Temos então a geração de eletricidade a partir da energia solar, né? Quando é de noite já não se gera mais, né, essa eletricidade de base solar, né? A energia eólica, enquanto está ventando, os parques eólicos, as turbinas, né, estão girando, né, gerando eletricidade. Parou de ventar, aquela eletricidade parou de ser produzida, aquele fluxo foi interrompido, né? Uma observação aqui, existe o caso híbrido da hidroeletricidade, que é uma energia de fluxo, ela depende do fluxo dos rios, né? Depende do processo natural, dos regimes de chuvas, né? Mas ela também pode ser armazenada, né, em grandes volumes, portanto controlado, né, dosado na sua utilização através das represas, especialmente aquelas represas clássicas, né, que se baseiam na construção, né, de grandes lagos, onde aquela energia fica armazenada, né, e ela é então aproveitada de acordo com as necessidades econômicas. Já a energia secundária, né, é aquela que está disponível já não mais na sua forma natural, mas após um processo, né, de processamento industrial. Né? Quando a gente fala de energia secundária, a gente está falando basicamente da eletricidade, né? Embora os derivados de petróleo também sejam uma fonte secundária de energia, né? Mas o que vai interessar mais nessa diferenciação é a eletricidade. A eletricidade nós não vamos buscar na natureza. A eletricidade nós produzimos, né? A única eletricidade que está disponível na natureza é aquela, né, que é emitida, digamos assim, pelos raios, pelos relâmpagos elétricos, mas aquilo evidentemente não tem uso econômico nenhum. Então, para a gente ter eletricidade, a gente tem que partir de alguma fonte primária e utilizar essa fonte primária, né, aí para geração de eletricidade, né? Eletricidade pode ser produzida, né, a partir da energia hídrica dos rios, conforme já mencionei, e pode ser produzida a partir da queima de diversos materiais, né, a partir da queima do petróleo, a partir da queima do gás natural, a partir da queima do carvão, a partir da queima de biomassa, como se faz nas usinas de produção de etanol no Brasil, em que o bagaço da cana-de-açúcar é queimado para abastecer a própria usina e o excedente é vendido e incorporado, né, à rede elétrica. E também os novos renováveis, energia eólica, energia solar, né, tudo isso é utilizado basicamente para a produção de energia elétrica, de eletricidade, né, que é a grande fonte secundária, né. Então, a gente tem aí, né, duas matrizes. Uma matriz, que é a composição das fontes de energia primária, e tem a matriz da energia secundária, né, que envolve aquelas fontes primárias, né, que são mobilizadas para a geração de eletricidade. É a matriz elétrica.
Dados assim gerais para a gente ter uma ideia, né, de como se utilizam essas fontes energéticas, né, no mundo e no Brasil, né, a gente então tem alguns indicadores, né, sobre essa utilização da energia, né. Eu disponibilizei para vocês o relatório da Agência Internacional de Energia que fala sobre isso, que apresenta ali um amplo volume de dados, né, sobre a geração de energia, né, no mundo. O mais importante é a matriz da energia primária global, que vai abarcar, né, todo o campo econômico da energia no mundo. Né? Essa matriz da energia primária, ela muda evidentemente de ano a ano. Eu tenho aqui os dados da Agência Internacional de Energia de 2015, né? De 2020 já não vão ser mais os mesmos, evidentemente, mas as modificações vão ser pequenas. Aqui nós tínhamos em 2015 o petróleo como responsável por 31,7% de toda a energia utilizada economicamente no planeta. Em segundo lugar, o carvão, 28,1%, e em terceiro, o gás natural, 21,6%. Ou seja, os três combustíveis fósseis, né, no topo da matriz energética. Mais adiante vamos falar, né, das implicações que esse domínio da matriz pelos fósseis, né, vai ter para a humanidade. Em quarto lugar, aparece aqui a biomassa tradicional. O que é a biomassa tradicional? É o consumo de energia, né, em amplas regiões do mundo, que permanece hoje, em pleno século XXI, tal como era em épocas passadas, na Antiguidade e na Idade Média, ou seja, comunidades humanas que atendem às suas necessidades energéticas basicamente a partir da queima da lenha, além da queima de outros materiais, né, especialmente resíduos de colheitas e o estrume, os excrementos de animais que são, depois de secos, queimados, né, para várias finalidades. A energia nuclear está, né, próxima dos 5%, 4,9%. A energia hidrelétrica apenas 2,5%. Né? São poucos os países como o Brasil, né, favorecidos pela presença no seu território de rios caudalosos e de rios que têm a caída, a inclinação adequada, né, para a sua utilização na geração de energia elétrica. Né? E os outros renováveis, né, eólica, solar, etc., ainda tem um peso pequeno na matriz energética mundial. Em 2015, apenas 1,5%. Hoje, com certeza, é mais, mas, né, nem tão mais a ponto de mudar radicalmente, né, as características dessa matriz. E aqui temos a matriz elétrica global, ou seja, já não são todas as fontes de energia, mas aquelas fontes de energia na sua utilização específica para a geração de eletricidade. Isso quer dizer o quê? Que está de fora o setor de transportes. O setor de transportes estando de fora da matriz elétrica, né, isso significa que o petróleo vai ter um peso muito menor. O uso do petróleo ele ocorre principalmente no setor de transportes. A matriz elétrica global ela é dominada no mundo ainda pelo carvão, né, perto de 40%, 39,3% em 2003, né, da eletricidade era gerada pelo carvão, usinas térmicas, né, abastecidas a carvão, o gás natural 22,9%, né, e a hidroeletricidade, aí já na matriz elétrica, com um peso significativo, 16%. Chama atenção o peso da energia nuclear. 10% da eletricidade do mundo, né, provém da energia nuclear, né, energia nuclear que é utilizada
basicamente em países ricos, né, em países mais desenvolvidos. Né. Outras fontes renováveis, todas somadas, dão 7,1% e o petróleo 4,1%. Né. Vamos olhar um pouco para o Brasil, né, e comparar a matriz primária e a matriz elétrica brasileira com as matrizes globais. Né. Na matriz primária brasileira, o petróleo é líder disparado, 36,5% de toda a energia consumida no Brasil vem do petróleo, já são dados da empresa de pesquisa energética do Ministério das Minas e Energia. Né? Essa participação intensa do petróleo, superior inclusive, né, à média, né, aos dados globais, né, se deve a nossa rede de transportes. O transporte no Brasil ele é praticamente todo movido a petróleo, né, sobretudo o transporte de cargas em caminhões movidos a diesel. Esses 36,5% de petróleo, a maior parte deles não é a gasolina, e sim o óleo diesel. Embora a gasolina tenha uma participação grande também, né, pelo altíssimo grau de motorização da sociedade brasileira, a gigantesca frota de automóveis que nós temos. Em segundo lugar, aí uma particularidade brasileira muito positiva é a cana-de-açúcar. Né? A cana-de-açúcar que é utilizada para a produção de etanol, utilizado no transporte. Né? 17,5%, né, da energia brasileira provém da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um combustível, né, desprezível na matriz global, né, utilizado praticamente só no Brasil. E a energia hídrica responde por 2,6% de toda a energia brasileira, né, eletricidade, né, uma participação 5 vezes maior do que aquela que tem a energia hídrica na matriz global, né, onde são apenas 2,5%. O gás natural no Brasil ainda é relativamente subutilizado, são 12,3%, enquanto no mundo é 26%, é quase o dobro, 21,6%, né, quase o dobro, mas o gás natural tem crescido muito, a gente vai ver isso mais adiante. Essa biomassa tradicional que eu mencionei é 8% no Brasil, ou seja, muita árvore sendo derrubada para produzir lenha. O carvão no Brasil não é tão significativo, é apenas 5,5%, em contraste com os 28% na matriz global. Isso tem a ver com a abundância de outros recursos energéticos, especialmente energia hídrica, e também com o fato de que no Brasil as jazidas de carvão são relativamente modestas. A energia solar e eólica no Brasil tem ampliado muito essas novas fontes renováveis, 5,4% da matriz. E a nuclear no Brasil, apenas 1,5%, corresponde às usinas de Angra 1 e Angra 2, né, que abastecem atendem uma parte da demanda do estado do Rio de Janeiro, basicamente. E, completando essa primeira coleção, primeiro conjunto de matrizes, a matriz elétrica brasileira. De onde vem a eletricidade que nós consumimos? Né? Basicamente da energia hídrica dos rios, 68,1%. Da nossa eletricidade, então, é de matriz hídrica, muito mais do que na matriz global, onde, como vimos, é 16%. Gás natural se aproxima dos 10% da eletricidade, é 9,1%. Né? A biomassa, aquela energia elétrica, né, obtida a partir da moagem, né, da queima, né, do bagaço da cana, né, gera 8,2% da eletricidade brasileira. É muita coisa. No mundo isso não existe, é quase que zero. E a energia solar e eólica, 5,4% em 2016, a cada ano é um pouco mais. Carvão com uma participação modesta, 4,2%, nuclear 2,6% da eletricidade, e o petróleo ali quase nada, 2,4%
né, da eletricidade brasileira é obtida pela queima de petróleo em usinas térmicas. Né? Usinas térmicas que também são responsáveis, né, pela eletricidade do gás natural, né, e pela eletricidade do carvão, né, e também da energia nuclear. Né? As usinas nucleares também são usinas térmicas. Vamos ter uma aula sobre energia nuclear e aprofundar esta questão. Né? Por fim, algumas observações. Né? Vale a pena ressaltar a distribuição desigual da energia no mundo. Enfim, um mundo desigual em tanta coisa, na energia não poderia ser diferente. Então, de todo o consumo de energia do mundo, 70% ocorre nos chamados países ricos, né? Países que contêm no seu território 21% da população. Né? Apenas os Estados Unidos, né, com 5% da população mundial, ou seja, uma pessoa em cada 5 é estadunidense, né? Porém, esses 5% de estadunidenses da população mundial consomem 21% da energia. Uma unidade em cada 5 de energia é consumida nos Estados Unidos. E, por outro lado, na outra ponta, né, segundo a Agência Internacional de Energia, existe cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo que não têm acesso às modalidades modernas de energia. Ou seja, vão ter que buscar energia da queima da lenha, né, e outros materiais. E por fim, né, encerrando aqui essa parte, algumas observações sobre os combustíveis fósseis. Né, chamar atenção para o domínio da matriz global da energia primária pelos fósseis. 81,4% da energia utilizada economicamente no Brasil vem dos fósseis. Né? Petróleo e gás natural, que dentro do grupo dos fósseis são chamados de hidrocarbonetos, né? E o carvão. Os fósseis eles são tão utilizados porque eles são muito eficazes. É um material que contém altíssima capacidade de energia, né? E são materiais especialmente adequados à sociedade industrial moderna. Eles podem ser estocados por longos prazos, com muita facilidade, podem ser transportados, né, a longas distâncias, né, sem perda, né, do seu potencial energético. Né. Graças aos fósseis é possível se manter o aparelho produtivo funcionando, ou seja, a indústria, né, funcionando de dia ou de noite, no frio ou no calor. Né. Então, enfim, né, há uma relação muito estreita entre a sociedade industrial e os combustíveis fósseis. Né. Um outro aspecto importante é que eles não apenas vão abastecer a indústria, né, mas eles mesmos em si, né, em si próprios, eles demandam uma indústria específica, né, para que eles se tornem, né, produtos, mercadorias, né, e sejam consumidas, né, no processo energético. Uma indústria gigantesca, a indústria do petróleo, a indústria do gás natural, em menor escala a indústria do carvão, né, uma indústria que vai transformar esses recursos energéticos em mercadorias, né, e nesse processo vai movimentar volumes gigantescos de dinheiro, proporcionando altíssimos lucros. Grande parte das maiores empresas do mundo são empresas de energia, principalmente empresas de petróleo. Tanto empresas privadas como a Exxon, a Chevron, a Shell, a BP e tantas outras, quanto empresas estatais, né, como a Gazprom na Rússia, as grandes empresas estatais chinesas de energia, né, e a própria Petrobras aqui no Brasil. Outro aspecto dos combustíveis fósseis é o seu forte impacto ambiental, né,
principalmente do carvão e do petróleo, que são os grandes vilões ambientais, né, responsáveis por grande parte dos gases geradores do efeito estufa, que é o responsável pelas mudanças climáticas que tanto nos preocupam. E uma última característica dos combustíveis fósseis é que eles não são renováveis. Né? Então, uma vez utilizados, né, eles não existem mais, né? Como todos os combustíveis de estoque, ao contrário dos combustíveis de fluxo, que sempre se renovam dentro do processo, né, metabólico natural da Terra. Né? Calculava-se até alguns anos atrás que cerca da metade do petróleo existente no mundo já teria sido consumido nos 150 anos, já mais de 150 anos, cerca de 170 anos, que tem a indústria do petróleo. Hoje já não se pode afirmar isso com tanta segurança. As descobertas de petróleo, né, elas têm se multiplicado, intensificado nos últimos anos, últimas 2 décadas, né, a exemplo do petróleo brasileiro do pré-sal, cuja existência antes não se conhecia. Né? Hoje o consenso que existe no setor é que existe muito petróleo na Terra, né? Não temos ideia ainda do quanto de petróleo que existe, né? No entanto, a dificuldade de se obter as reservas, né, de se extrair petróleo das reservas ainda existentes é cada vez maior, porque são reservas situadas em lugares de acesso cada vez mais difícil. Né? O pré-sal, ou o petróleo que aparece misturado com terra, com areia, com pedra, como no Canadá, como na Venezuela, ou petróleo situado debaixo da calota polar, né, de muito difícil acesso e fortíssimo impacto ambiental nesses projetos. Né. Então o problema do petróleo não é a sua existência, mas os custos da sua obtenção e o impacto ambiental do seu consumo. Ok? Então eu vou parar por aqui, né, encerro aqui essa introdução e, enfim, né, seguimos falando desse assunto nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, né, e que a partir daí já surjam perguntas e ideias, né, relacionadas com o nosso tema. Um abraço então a todos, encerro por aqui.